Fala, empresário, seja muito bem-vindo a mais um ObraCast e um ObraCast especial, um ObraCast que os convidados não sabem, mas ele vem se construindo há muito tempo na minha cabeça e eu esperei o momento certo para convidá-los, né? Então, assim, dois convidados muito especiais aqui, Flávio Garcia e Thiago, da MBM, e como co-host, a Gabi, né, que fez questão de participar desse Eu não episódio. perdia por nada. É isso aí. E tá todo mundo perguntando aqui, né, empresário, sobre pauta, sobre isso, sobre aquilo. Existem vários tipos de convidados. Esse convidado, ele cai em um perfil de convidado. É o perfil do convidado que eu gostaria de bater um papo descontraído, falar e agenda, intimidade, uma série de coisas não permitem que isso acontecesse. Então, o que eu faço? Eu convido eles para cá e bato papo aqui dentro. Essa é a pauta, Flávio. E é o melhor lugar para bater papo no podcast, falar de empreendedorismo, falar de possibilidades, falar do contexto empresarial, diversidade, soluções. Eu agradeço o convite, Evandro, Gabi, junto com o Thiagão aqui, meu sócio querido e irmão, para a gente falar bastante sobre empreendedorismo, sobre comportamento empresarial, sobre resultados, vai ser uma delícia. E agradecer a nossa audiência que está cada vez maior. Parabéns pelo trabalho, viu, Evandro? Obrigado, obrigado. Gratidão, Evandro, Gabi, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo bem gostoso, né? E gratidão mais uma vez pela confiança, pelo carinho de sempre. Obrigado. Quando o Evandro me falou que vocês estariam aqui, eu falei, Evandro, como não estar presente na frente de duas pessoas que me inspiram tanto, o Thiago, que está comigo aí participando pessoalmente de toda a minha evolução como empresária, então fiz questão de estar aqui e aprender ainda mais com vocês hoje nesse bate-papo. Prazerzaço. Obrigada, Evandro. Obrigado, pessoal, pela presença. Bom, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história do ObraCast, só para introduzir. Na verdade, o ObraCast ele passou por uma evolução, né? Então, assim, primeiro eu fiz sem a bandeira Jovem Pan, depois eu fui convidado para a bandeira Jovem Pan. E aí a estrutura aumenta, a despesa aumenta, a necessidade por patrocínio aumenta. E a partir dessa oportunidade que eu tive com a Jovem Pan, a gente construiu o Constru Clube, que é um clube de empresários, né, da construção civil. Hoje nós já somos mais de 40 empresários, onde cada grupo, cada comunidade, ela tem um objetivo, né? E assim, ela tem um viés. O viés que a gente defende, o viés que a gente traçou pra gente é o quê? É levar conteúdo para esse empresário, né? Então assim, de forma que a gente não é especialista em nada, então a gente não é especialista nem em comportamento, nem em venda, nem em marketing, mas a gente quer dar aquela fagulha para que eles entendam a necessidade de cada um desses conteúdos, de cada um dessas vertentes que o empresário precisa ter, né? E assim, e uma coisa que eu percebi, é o meu exemplo, é o exemplo, não sei se da grande maioria, mas é o exemplo da grande maioria na construção civil. Você empreende porque não existe outra opção. Eu sou engenheiro civil, certo? Quando eu fiz engenharia civil, qual que era a verdade? Você fazia engenharia civil para vender projeto, para depois vender obra, ou seja, não existia a possibilidade de eu ser engenheiro civil e trabalhar para alguém, né? Então assim, é uma necessidade. Porém, você não aprende nada disso na faculdade, né? Você não aprende nada disso. Eu brinco que como meu pai e meu avô tinham imobiliária, eu uso muito mais o comportamento que eu aprendi na imobiliária do que a técnica que eu aprendi na engenharia, né? Então, assim, vocês são os grandes especialistas para falar sobre isso, sobre como que esse empresário se prepara e dá esse próximo nível, né? Vira empresário de verdade. Então, que nem eu falei, a linha mestra do nosso podcast hoje é falar sobre, para esse empresário da construção civil, como é que ele muda esse comportamento, como é que ele dá esse primeiro passo. Eu começo ou começa, Thiago? Claro, você. Primeira coisa, a gente sabe que não existe formação para empresário.
A gente vem falando disso há anos. Você, advogados, médicos, engenheiros, a faculdade não ensina a empreender. Porque é um modelo antigo de educação que foi adotado depois da Segunda Guerra Mundial, adotou-se um padrão educacional dentro, não só no Brasil, estou falando isso de mundo. Então, logicamente que empreender dificilmente se aprende dentro das instituições educacionais tradicionais. E evidentemente que, assim como qualquer profissão, existem técnicas, existe caminho específico para que a pessoa possa construir um resultado em cima de um negócio. Então, a maioria das pessoas começa o seu negócio empiricamente, através de acertos e erros, e claro que isso vai custar muito caro ao longo da vida. Quando eu falo custar muito caro, eu não estou dizendo que custa caro financeiramente, pagar caro para aprender. Eu escutei uma vez de um mentorado nosso, que ele teve um insight muito bacana durante as mentorias, e ele disse assim, como é que foi a frase? Ele falou assim, aprender é caro, então experimente a ignorância. Uhum. Aí você vai saber o que de fato é caro. Né? Então, evidentemente que as escolas de negócios estão cada vez mais em ascensão, não só no Brasil, como no mundo. A nossa escola, nós iniciamos essa trajetória em 2001. Então, nós completamos 24 anos. O ano que vem nós vamos completar 25 anos. E o aprendizado que eu tenho dessa história toda até aqui é que sim, o que eu aprendi nessas 2 décadas? Que é possível empreender com conhecimento e mentalidade empreendedora. Você falou da formação, Flávio, não só isso, né? Hoje, muitos profissionais liberais chegam até o MBM exatamente buscando isso, porque a faculdade não ensinou. Porque acontece muito assim, às vezes a pessoa ela tem uma habilidade em alguma coisa, ela começa a fazer doce para vender na faculdade, aí vem alguém e fala, nossa, você faz isso muito bem, por que você não abre uma empresa? Ela abre um negócio. Só que a habilidade dela em fazer doce é uma, só que você ter negócio, você tem que ter outras skills. Você tem que saber fluxo de caixa, gestão de pessoas, e aí você entra num mundo totalmente desconhecido. E quando você pega também, tem muitas pessoas que não têm referência em casa de empresário ou empresária. Você vai pegando a história da pessoa, toda a caminhada dela não teve uma referência de empresa. Então você pega, às vezes, os pais foram, às vezes, funcionários, CLT ou servidor público, e aí vai para a escola. Na escola você é ensinado por quem? Professor e CLT. Você vai para uma faculdade e tem lá também professores, doutores. Então, essa veia empreendedora, muitas vezes, não tem dentro de toda a formação da pessoa. Sim. Então, você pegou um ponto aí que é uma dor muito grande, de muita gente que começa a empreender, como você falou, com a sua história, às vezes por necessidade, só que faltam muitas habilidades para tomar conta de uma empresa. E assim, e a questão do... Como é que eu vou te falar? A questão do teto, né? Essa é uma questão que eu vejo que os empresários, eles esbarram a gente, né? Ou seja, você vai até onde você consegue enxergar, como é o que vocês defendem. A partir dali, você não consegue imaginar que você tem aquela capacidade. Não é nem que você tenha habilidade. Você para antes da habilidade, né? Porque depois que você enxerga a possibilidade de ter a capacidade, você pode ir atrás da habilidade. Exatamente. Mas enquanto você não enxerga que você tem a capacidade, você nem atrás da habilidade não vai. Né? Então, o que eu vejo hoje é uma questão de muito conformismo com o sucesso. Você entendeu? Eu vejo hoje lá, poxa, muitos empresários lá faturam mais que eu. Mas, assim, eles poderiam estar faturando mais ainda.
né? Então, assim, então o que que eu percebo nesse sentido? Quando ele chega naquela questão do receio, como é que eu vou te explicar? Ele chega num momento em que, para ele passar daquele degrau, ele vai ter que mudar. E E aí a aí, mudança dói, né? a mudança dói. Hã? Eu penso assim, os resultados que a gente tem são por dois principais aspectos. Primeiro, pela mentalidade e segundo, pelo tamanho do conhecimento que eu tenho. Então, quanto mais eu aumento a minha mentalidade, quanto mais eu expando a minha mentalidade, mais conhecimento eu adquiro, maior é o meu resultado. Então, quando você traz que alguns empresários que conseguiram atingir um certo resultado na vida se acomodam, isso existe um alerta muito perigoso, porque a gente já ouviu várias vezes isso. O que não está crescendo está morrendo sempre. Parado ninguém está. Ou você está crescendo, que seja 10% ao ano, 12, 20, 30, 100, 200%, não importa. Ou você está sempre crescendo, ou você está numa decadência e você começa a morrer. Então, hoje está havendo um certo movimento dos empreendedores de terem essa compreensão que eu preciso estar sempre crescendo. Quando eu falo de estar sempre crescendo, não é só um crescimento financeiro. Sim. É um crescimento nas várias áreas da vida, na performance como liderança. E para empreender, existe sim uma complexidade. Para o cara ter um negócio, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de gestão de pessoas, como eu construo pessoas, quais são as técnicas. Porque se eu quero escalar os meus negócios, eu preciso, a primeira escala é com pessoas. Sim. Então, como eu vou atrair essas pessoas, como eu vou reter essas pessoas? Preciso entender de fluxo de caixa, preciso entender de administração financeira do negócio, preciso entender de estratégia de avanço desses negócios, se é regional, se é ticket maior, se é ticket menor, quais as regiões que eu tenho, que eu vou brigar menos, que eu vou estar no mar mais azul. Então, é muito complexo. E, evidentemente, que isso dá trabalho. Então, alguns donos de negócio talvez pensem, bom, isso não é para mim, aprender não é para mim, expandir a minha mentalidade não é para mim. Só que os concorrentes Sim. que estão dando um passo para isso estão faturando muito mais. Nós temos aí cases dentro do MBM, vários, centenas de cases, e a gente está captando agora e mensurando, tangibilizando o que eu estou te dizendo agora. Quais são as diferenças do avanço de mentalidade e de conhecimento? O que mentalidade e conhecimento pode contribuir na vida de um dono de negócio? E aí eu estou vendo empresários bem-sucedidos, experientes, com anos que vêm adquirir os conhecimentos que a gente entrega e salta de 15 milhões para 90 milhões por ano. Então, quais foram os aspectos que ele não sabia, que ele estava ali dando o seu melhor, com a sua paixão, com o seu amor para aquele negócio, mas o que ele não sabia? Que ele não estava olhando, né? O que ele não estava olhando. Então, o que a gente entende? Que sim, que é mensurável isso. Conhecimento e mentalidade vale alguns milhões, é por isso que tem tanta gente que, apesar de serem bem-sucedidos e já terem grandes resultados em suas vidas, estão vindo cada vez mais para a educação, da educação corporativa, a educação empresarial. E o MBM tem feito esse papel na vida desses caras, né? Com certeza, falo por mim. Eu acho que quando o Thiago traz essa questão de você não tem aquilo como um exemplo dentro de casa, eu particularmente sou uma pessoa, né, que me encaixo nesse exemplo, tenho
meu pai trabalhava na indústria, minha mãe feirante, meu avô produtor rural e minha avó empregada doméstica. Aonde é que eu saí? Quando eu falei, vou abrir o escritório, eu já trabalhava numa startup, tava já trabalhando em São Paulo, então assim, vou abrir meu escritório. Como assim? Você vai, né, sair de um emprego que você tá estável, que você tá crescendo para abrir seu negócio? Eu vou. Então foi exatamente sobre isso. A mentalidade, eu nunca me conformei com o que eu tava vivendo de fato ali, eu nunca me conformei, eu não me encaixava ali. Então eu acho que essa questão da mentalidade faz total diferença, assim, pra gente buscar, e foi um dos motivos que me fez buscar o MBM, para eu enxergar de fato o que eu não estava enxergando no direito, assim. E é muito, né, da mentalidade que a gente fala da expansão da consciência, para que o conhecimento nos traz essa possibilidade de enxergar, como você falou, Gabi, alguns pontos cegos, né, na nossa vida, na nossa gestão, e o conhecimento vai abrindo. Então, a gente fala muito sobre os sensos comuns, Sim. né, sobre as crenças limitantes. Exato. Então, 80% está aqui, está na nossa cabeça. Então, você começa então a enxergar outras coisas que no dia a dia você não enxerga. Só que aí tem um ponto também muito importante, né? Hoje, né, o que mais tem são escolas de negócios, são profissionais ensinando. Então, o acesso hoje ao conhecimento está muito fácil. Eu sempre falo nas apresentações que o MBM não é um curso de informação, porque informação hoje nós temos qualquer tipo de informação na palma da nossa mão, no nosso smartphone. Chat GPT. Ainda mais com a inteligência artificial hoje. Só que a informação sem ação não adianta nada. Então, hoje, né, tem muita informação, mas você vê os empresários, né, estamos falando sobre os empresários, buscando muito, mas não colocam em prática. Sim. E aí, não adianta, mágica não existe. Né? Tem que ter o conhecimento com a informação com a ação, a prática que vai trazendo o resultado. É aí que entra o pulo do gato. Porque é o que nós fazemos muito bem, né, Ti? É exatamente isso que é a nossa proposta. Trabalhar a mentalidade, entregar o conhecimento, porque conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, é um mar, Evandro. Sim. Então, como é que você faz uma curadoria de conhecimento, A trilha, né? a trilha que te leva ao ponto A ao ponto B? Então, eu percebo que só a entrega de conhecimento por si só, às vezes, não basta. Até porque ele já tem, né? Ele tem disponível. Tem disponível. Então, essa curadoria do caminho, do mapa, o que nós entregamos no MBM para os nossos alunos? O mapa. Você tem que ter um mapa. Se você quer ir do ponto A para chegar aqui no podcast, a gente jogou no Waze. Ponto A, onde eu estava. Ponto B é onde eu preciso chegar. E eu tenho um mapa. Então, muitos empresários, às vezes, conseguem chegar nos seus resultados, mas perdem muito tempo, porque não tem um mapa, desvia muito da rota, exatamente. Então, basicamente, isso que o Thiago falou, eu gostaria até de ressaltar isso, porque isso que ele disse é muito importante. Não é o conhecimento pelo conhecimento. E hoje eu percebo, as pessoas estão ficando obesas de conhecimento. Há uma obesidade de conhecimento. Eu não sei se foi o Augusto Cury, acho que eu ouvi isso do Augusto Cury. Ele traz alguns números que eu não me recordo exatamente quais são, mas uma criança hoje de 5, 6 anos... É no livro dele, o SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Ele diz que uma criança hoje de 5, 6 anos tem não sei quantas vezes mais de conhecimento do que o rei, sei lá, de um reinado de 500, 1000 anos atrás. Né? Então, mas uma criança de 5 anos, apesar de ter 10, 20, 30, 40 vezes mais conhecimento do que um adulto de 500, 600 anos atrás, isso não faz dela uma pessoa que tenha resultado, porque tem conhecimento, porque tem informação. Então, o segredo de levar o ponto A ao ponto B de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, é alinhar o conhecimento à aplicabilidade, e aí tem um segredo. Alguns conhecimentos não são aplicáveis por questões psíquicas, não pela mentalidade, puramente pela mentalidade. E aí a gente entra num aspecto psicológico, num aspecto psicanalítico.
Porque a psicanálise vai nos mostrar pelas lentes e vai explicar, Evandro, por que que alguém faz um business program em Harvard, em Stanford, no MIT ou no ITA aqui do nosso lado e continua ganhando 5, 6, 7 mil reais por mês. E não fatura os seus milhões que deveria. Porque, de novo, um conhecimento específico, sem entender quem eu sou, entender quão grande a gente se torna dentro da nossa caminhada, merecimento, e aí a gente vai falar de vários outros assuntos que a gente vai abrindo aqui vários vieses para a gente trabalhar isso. E assim, e o que eu vejo também dessa nova geração, eu entro dando essa revigorada aí, né? Fui pra internet, entrei no MBM, fiz isso, fiz aquilo. A minha conversa com os meus amigos, eu me sinto meio um peixe fora d'água, assim, né? Total. E assim, e todo com as pessoas da minha faixa etária. E aí o que acontece? Aí a gente vai nas festas, isso, aquilo, o cara fala assim... Não, o que vai ser dos nossos filhos, da nova geração, da nova não sei o quê, tá. E quando você soma a minha visão, tá bom, Flávio? É o seguinte, você tem muito conhecimento na internet agora, né? E você tá criando muito desejo, cara. Então o que vai acontecer é o seguinte, esse cara que veio de baixo, que é o que você falou, Gabi, por que você queria algo diferente? Porque você desejava ter uma vida diferente, porque você enxergava uma outra vida para você. Então, o que acontece com os times de vendas que tocam bumbo, 400 funcionários batendo um recorde de venda, isso, aquilo, é por quê? Porque o cara tá enxergando melhorar de vida. Então, o que eu falo é o seguinte, cara, a gente não tem que se preocupar com a geração nossa inteira. Com a próxima geração. A gente tem que preocupar só com os nossos filhos, porque, cara, os outros vão vir aqui e vão engolir nossos filhos. Você entendeu? Assim, ou seja, essa nova geração, com tanto de conhecimento, com tanto de abrir o filtro, né? Abrir o filtro para o que ele pode conseguir, ele vai pegar o filho da classe média e vai engolir, cara. É o meu medo. Eu vou te falar o seguinte, é o meu medo hoje com a nova geração. É que você me fez pensar um negócio aqui, da nova geração. Não sei você, o Thiagão, que pensa, mas a sensação que eu tenho é que hoje a geração miojo, instantâneo. Sim. Os caras acreditam que você constrói um negócio, que você constrói uma empresa, que você constrói um legado empresarial em 2, 3 anos, porque algumas startups deram certo muito rapidamente. Mas a média de uma startup, por exemplo, atingir o seu break-even é em torno de 5, 6 anos, dependendo da startup. E tem um outro mito. A gente acredita que as startups são lideradas por jovens. A maioria das startups os caras têm lá mais de 40 anos. Pode ser ter liderada, mas Ninguém sempre vê tem um só. investidor com muita experiência por trás. Já vivi isso na pele. Exatamente. Mas essa fantasia de que eu vou abrir um negócio é cadência, frequência para o negócio realmente dar certo. Então assim, né, Flávio? Que nem, por exemplo, trazendo isso pro podcast, tá bom? Flávio, para chegar um convidado do pod de vocês aqui, a gente já fez mais de 50. Ah, pô, legal, Evandro, você começou agora. O cara, ele acha que eu comecei agora porque ele tá vendo o episódio agora. Você entendeu? Mas eu já fiz mais de 50. Você entendeu? Então, assim, você vai aprendendo, fazendo, ganhando estrutura, conseguindo trazer os convidados e gerando esse ecossistema. Agora, assim, um bloqueio que eu vejo do empresário aceitar ir para uma escola de negócio, para um MBM, isso, aquilo, é aquela vertente. Sabe quando que foi a primeira vez que eu fui convidado para ir no MBM? Chuta. Há uns 10 anos atrás? Não, muito. Mais. Mais de 10? Eu achei que tinha chutado alto. Cara, eu vou chutar 2008. Caramba. A Ana Carla Shakib era Ana Carla, de Jacareí. Jacareí, da transportadora. Era sócia no meu primeiro empreendimento.
já com os resultados da MBM. Meu primeiro empreendimento. E ela falava. E eu vou falar pra você aqui uma... É ruim falar isso em público, mas eu vou falar. E eu vou falar aqui uma Cara, verdade. 2008, você perdeu deixou dinheiro na mesa. Dinheiro hein? na mesa. Precisando- Agora eu vou falar assim, ó, pro cara que não vai por esse motivo, pro cara que não vai pelo motivo que eu vou falar agora, vá. Que é o seguinte, sabe qual é? É, Cara, acho que eu não preciso, minha vida tá indo bem. tá legal. Uhum. Tu entendeu? Você fala, cara, não, tá tudo bem, já tô fazendo prédio, tô isso, aquilo, entendeu? Então, tipo assim, a minha empresa era de 2001, eu tava em 2008, Uhum. né? Então, assim, tava tudo bem. Agora eu fico. O meu trabalho agora é não pensar o Que que você acontece, perdeu, o que né? eu perdi por não ter entrado em 2008. Você entendeu? Então eu falo assim: tudo bem, vou aproveitar melhor agora em 2024, Tirar de 2025, aprendizado. tirar de aprendizado, tudo certo. Mas, cara, no fim do dia, o que eu vejo que o empresário pensa é que porque ele tem um relativo sucesso, ele não precisa. Uhum. Você entendeu? E aí, no fim do dia, isso pode ser só uma desculpa para ele não ter que encarar. Encarar os nossos próprios monstros, né? Fala É aí, uma... Legal. Esse case seu aí a gente vê muito, né? Ah, é? Muitas vezes você vê Vamos fazer um grupo, então. Os nas que nossas demoraram pra entrar. apresentações, não só que já foi convidado há muito tempo, mas também porque foi convidado por várias pessoas. A gente pergunta, quem te convidou, né? Como que você não nos conheceu? Ah, fulano, ciclano, tal, já fez, vai chamando. Mas assim, cada um tem o seu tempo, né? Sim. Aonde o calo A aperta, quântica. Sim, ainda sim. não, o que a gente fala, né? Não doeu o suficiente para poder fazer alguma coisa realmente mudar. Então, essa é a frase do Freud, né? Quando a dor, né, da mudança não for maior do que a dor de ficar, a gente não muda, você fica lá. Exatamente. Então, é isso. Pensando aqui sobre isso, eu fico. Depois que o cara vem, que nem você fez essa conta agora, Evandro, não dá para sofrer. É mais ou menos aqueles caras como eu que vendi alguns imóveis antes, em dezembro de 2020. De 19. 19. Dezembro. 19, que daí veio a pandemia em março de 20. Dezembro de 2019, eu não estava precisando vender, mas aí eu resolvi, vou vender. Vou vender 2 imóveis meus aqui. Dezembro de 2019, passei escritura. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio de 2020, eu fui ver quanto estava valendo os imóveis. 2 vezes, 3 vezes mais. Então, algumas decisões que a gente toma e que a minha mulher já falou, esquece isso. Esquece que é passado. Então, as pessoas, quando você toma decisões ruins, e por que as decisões ruins são tomadas? Por falta, muitas vezes, de algumas informações, de alguns conhecimentos. E agora, trazendo especificamente o seu relato, isso é um pensamento que eu tenho, que eu acredito que alguns empresários sejam tão resistentes para serem educados, para fazer parte de um grupo que está tendo acesso à informação. Muitos empresários talvez carreguem nas suas crenças, no seu jeito de pensar, aquele modelo de educação que nós nos referimos agora há pouco aqui no nosso bate-papo. Então, o que o cara pensa? Eu vou para um treinamento, eu vou para uma mentoria, e aí bate na mente dele aquela experiência que ele teve lá da 5ª série, da 6ª série, do 2º grau, da faculdade. Então, ele acredita que aquela experiência que ele teve de aprendizagem, de aprendizado, que não foi legal, É o que ele vai ter. é o que ele vai ter. Então, carrega-se essa sensação, dessa experiência, para o aprendizado corporativo. Agora, a questão é que não tem volta. O mercado de educação empresarial disparou de uma forma gigantesca no Brasil. E o que isso vai influenciar? Isso tem uma consequência interessantíssima
nessa explosão de educação corporativa que tem no Brasil hoje. Porque há 24 anos atrás, quando eu comecei isso, tinha eu, mais 2, 3 que eram relativamente conhecidos no mercado. Hoje... Qualquer pessoa, né? Hoje qualquer pessoa, exatamente. Mas quais são as consequências benéficas disso? Porque existe aquele empresário que está aderindo a isso e a competitividade está cada vez maior. Você não vai querer competir com alguém que está sendo instruído, direcionado para ir do seu ponto A para o seu ponto B num atalho asfaltado. Enquanto outros estão indo do ponto A para o ponto B por uma estrada de lama, sem ser asfalto, e com muito mais quilometragens para chegar até o ponto B. Então vai ser impossível quem não se qualificar no mundo empreendedor. Ah, Flávio, mas o cara que fatura milhões, o cara que fatura milhões. A metáfora que eu penso do jogo do empreendedorismo, ele muda a capacidade e o ambiente. Então, uma metáfora que eu gosto. Eu e o Thiagão, a gente gosta de futebol, apesar da gente ser divergente aí nos times, né? Bem. Mas a gente adora futebol, a gente zoa um ou outro quando a gente pode zoar um outro, né? E então é mais ou menos assim. Você imagina aquele cara que joga na terceira divisão, o amador que joga na terceira divisão. Cara, o jogo é o mesmo. O jogo é o mesmo. As regras são as mesmas. São as duas traves, são os mesmos jogadores, mas o cara tá na terceira divisão. E tem o cara que joga na primeira divisão e tem o cara que joga a Champions League. As regras são as mesmas. O que difere o jogo da Champions League e o que difere o futebol de várzea. Enfim, não vou citar times aqui para não criar haters, mas o que difere? Difere a ambiência e como cada um encara o jogo. Então, as empresas que a partir de agora se tornarem mais profissionais, entenderem mais de marketing, entenderem mais de máquinas de vendas, entender mais de liderança, sobretudo porque tudo começa na liderança. Sim. Que é o tal da mentalidade que nós falamos agora há pouco. Então, de nada adianta eu saber de liderança se eu não entender o tamanho do líder que sou, se eu não compreender as minhas deficiências, se eu não entender as minhas limitações, aonde que eu preciso potencializar o meu comportamento, não entender possivelmente algumas neuroses que carrego lá da infância, porque é impressionante dentro da nossa jornada, né, Thiagão? Quanto isso para nós é nítido e notório o impacto psicológico de crenças que o empresário carrega lá de trás. E ele não sabe, porque é de ordem inconsciente, Evandro. Sim. Ele não tem. Então, se eu descubro isso, quantos milhões... Ou ele sabe, mas não quer encarar, né? Ou ele sabe, mas, né? Assim, vamos assim, que é aquele negócio, putz, eu vou Exatamente. mexer, né? Exatamente. Tá indo bem assim. Eu será acho que que se eu já tá mexer não vai, resolvido, né? ou será que se eu mexer não vai me atrapalhar? Será que se eu mexer não vai... E a outra coisa que eu acho também, Flávio, é o seguinte. Vou te falar uma percepção que eu tenho sobre educação de negócio, né? É o seguinte, a pessoa acha que vai entrar no MBM e que você vai sugerir o SaaS que ele vai usar, sabe? O RP que ele vai usar, né? A planilha, né? Como é que ele faz o controle do fluxo de caixa. Boa. Né? E eu vou te falar que eu também achava um pouquinho, sabe? Assim, tô te falando como usuário, porque assim, você fala, cara, se eu vou aprender a puxar um assunto, né? Se eu vou aprender a ter uma empresa mais lucrativa, isso, aquilo, eu vou aprender educação financeira. Uhum. Né? E assim, e é o que você falou, educação financeira tudo bem, mas o controle financeiro, ele já vai para uma outra linha que não é o que vocês se propõem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Thiagão? É interessante, o Evandro, isso porque realmente
quando muitos chegam para o MBM, às vezes chegam realmente buscando isso. Hard Técnicas, né? hard skills, Hard skills. exatamente. Só que a gente começa a falar e volta para acho que o primeiro assunto que foi falado aqui da mentalidade, né? O mindset, e 80% está ali. Porque se você não começar a entender e descobrir, né, as suas crenças limitantes, os legados que você carrega, e isso aí a gente, né, na psicologia a gente fala muito sobre causa e efeito. Se você não descobrir e atuar nas causas do comportamento humano, não vai resolver. Você vai maquiando, 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 mas não consegue realmente chegar ali no núcleo que faz você ter, às vezes, um comportamento que você tem na gestão de pessoas e você não sabe por quê. Então, o MBM ele tem esse objetivo de realmente mostrar para o empresário o que o comportamento dele está gerando de resultado nos negócios. Sim. Então, é muito mais do que isso, né? Isso é uma parte, né? Mas o nosso foco é mostrar. E aí foi o que você falou, Gabi, muita gente não quer enxergar isso, né? Porque tem que ter coragem, né? Para se Porque enfrentar, de ver realmente as suas inabilidades. Porque às vezes o cara já chega no MBM com sucesso, faturando milhões, e aí você mostrar ali algumas coisas para ele, não é legal você enxergar isso, Sim. né? Sim. Machuca. Eu falei, a Antonella falou no dia do ST, parece que 2 abelhinhas picaram o seu olho. Eu chorei 3 dias sem parar, assim. Porque realmente foi muito importante pra mim e era um assunto que pra mim já estava totalmente trabalhado, resolvido, que foi realmente exercer o perdão sobre uma relação familiar. Então, assim, e quanto aquilo, cara, uma virada de chave, assim, quanto aquilo me impactava em todos os meus comportamentos nos negócios. Pegando um gancho no que o Thiagão falou e que você trouxe agora, o que a gente percebeu ao longo desses 24 anos treinando empresários? Nós já encontramos de tudo nesse cenário, né? São milhares de mentorados. E nós já tivemos empresários mega milionários dentro do MBM, que o maior ganho dele na nossa jornada não foi nem aumentar ainda mais seus faturamentos. Foi entender de questões que estavam impactando negativamente a vida dele. Cara que não tinha estabilidade, por exemplo, no casamento. Uma instabilidade gigantesca nas suas relações. Uma instabilidade familiar. Não conseguir sustentar uma família com os valores e princípios que um dono de sucesso, pelo menos na nossa avaliação, na nossa concepção, deveria ter. Então, é um mergulho também dentro do MBM, nessa jornada de aprendizagem, não só as aplicabilidades daquilo que pode me levar para faturamentos muito maiores, mas também uma lapidação interna. Então, a nossa proposta nessas 2 décadas sempre foi essa e vai continuar sendo. Quais são as soluções que a gente quer entregar para os empresários que chegam até nós? Cara, a nossa promessa é, sim, não importa se você fatura 1 milhão por ano, 5 milhões por ano, 10 milhões por ano, ou no caso de muitos que estão conosco hoje, mais de 100 milhões por ano. A questão é, essa tua jornada empresarial, essa tua jornada empreendedora, ela está te fazendo feliz nas outras áreas da tua vida? Você está conseguindo harmonizar isso? Porque o empresário, nós empresários, nós temos uma tendência, o empresário realmente que busca resultado, ele tem uma tendência de ser workaholic. É uma tendência, né? E o quanto se pode, ou quanto se tem de ferramentas que permite que esse cara possa gerenciar os seus resultados, o seu sucesso, mas também, Evandro, gerenciar a tua família, gerenciar as tuas emoções, porque paga-se muito caro. Eu confesso que já presenciei muitos cases dentro do MBM
de se pagar muito caro para ter sucesso financeiro. Um custo emocional, psicológico, espiritual, às vezes, muito caro. E na minha concepção, crescimento, prosperidade, abundância, isso tem que estar alinhado à espiritualidade. E espiritualidade está alinhado às emoções, vira-se um ciclo virtuoso. E você, quando você alinha isso, família, emoções, espiritualidade, saúde física, e alinha tudo isso, juntamente com a sua capacidade de liderança e com os seus resultados financeiros, você começa a trilhar um caminho De alta performance. de alta performance e de realização. Realização. De você chegar lá na frente com 80, 90 anos e falar assim, poxa, eu me permiti me construir. Acho que o grande barato é esse. Como é que tem? Eu sempre cito, né, Tiagão, aquela obra de arte, é uma estátua que ele está se construindo, acho que é Made Man. Se lapidando ali, né? Se lapidando. Qualquer pessoa que estiver nos ouvindo agora consegue encontrar essa imagem no Google, que nós estamos nos esculpindo o tempo todo, a gente nunca está pronto. A gente é uma obra em construção eterna e infinita. Infinita. E eu penso que os empresários, os líderes que se estacionam, vão perder, porque a vida é uma só, passa muito rápido. A vida é um sopro. E as pessoas que colocam um limitador ali na sua evolução, no seu desenvolvimento, vai perder de experienciar conquistas internas indescritíveis. Indescritíveis. Uma das aulas que eu mais, assim, mexeu comigo mesmo e que eu tava com a expectativa muito alta de vir uma ferramenta, de vir algo assim, foi a gestão de tempo de persona. Foi realmente ali que eu entendi quais eram as minhas personas favoritas. Então, a Gabriela, ela prioriza muito a família, os meus avós, a minha irmã. Eu não tenho filhos ainda. Então, assim, eu realmente precisava entender e encaixar aquilo dentro da minha agenda justamente porque eu estava focando tanto no sucesso empresarial, no sucesso financeiro, que eu acabei deixando de lado um pouco nessa perspectiva outros valores. E isso para mim foi uma virada de chave sensacional. E hoje minha agenda é totalmente organizada para ter os espaços para que essas minhas outras prioridades façam parte do meu dia a dia também. Eu acho que isso fez sucesso e me trouxe uma realização muito maior do que eu de fato estava buscando, assim. Isso é interessante porque muitos vêm para o MBM buscando isso. O financeiro, sucesso financeiro. Algumas semanas eu estava mentorando uma turma em Curitiba, aí o cara, empresário, 4 anos, a empresa voando, faturando muito. Aí ele falou, cara, eu vim aqui para quero saber como que eu vou vender mais, como que eu vou ganhar mais dinheiro. Tô aqui para ganhar dinheiro. E aí, né, até agora ainda não vi nada, tal. Eu quero ter mais sucesso. Eu falei, cara, qual que é a definição de sucesso para você? Porque eu não sei se, para mim, a definição de sucesso pode ser diferente. Porque para mim, sucesso é o que você falou, Flávio. É a maior harmonia que você tem na sua roda da vida. Que adianta você faturar milhões, ganhar muito dinheiro, só que o casamento tá uma merda. Seus filhos estão lá crescendo e você não tá acompanhando. Criando memórias afetivas, que você faz muito bem, né, Tio? Sua saúde, né, tá aí de mal a pior, espiritualidade, o que adianta? Então, sucesso é quando você consegue, isso na minha visão, ter esse equilíbrio em todas as áreas. E aí, você crescendo todas elas. Sim. Você dá atenção para todas elas. Mas muitos chegam para o MBM assim, sim, com essa busca. Né? Um lado só da roda da vida toda. E o que eu percebo é que nem você falou. Assim, eu entrei na faculdade novo, saí do terceiro colegial, fui para a faculdade, né? O padrão. Porém, a engenharia civil em São José dos Campos, ela tinha muitas pessoas
que já trabalhavam na Embraer, já trabalhavam em empresas e estavam na faculdade já mais velhos, já com família, tal. E o que acontece? Qual que é a verdade? Né? Que é o que me consola em relação ao MBM. Qual que é a verdade? Cara, eu fiz engenharia civil e ele fez engenharia civil. Só que ele aproveitou muito mais a faculdade. Ele conseguiu entender o porquê que estava aprendendo cálculo 1. Eu só tinha que aprender cálculo 1 e passar na prova, porque eu não conseguia entender o que aquilo ia fazer diferença na minha vida lá na frente. Então, o MBM, eu acho que é mais ou menos o seguinte. Se você é novo igual o Gabi, vai porque você vai aprender já novo e vai mudar a sua vida, de repente você vai perceber. Agora, se você já é mais velho como eu, vai também, porque em percepção, eu percebo que o aprendizado de quem tem mais idade, ele é mais profundo. Porque você já viveu mais. Né? Por exemplo, se a gente vai lá no fórum, o pessoal chega lá e fala assim, mas, pô, só você que fala. Eu falo, cara, eu sou mais velho que do fórum, cara. Então, assim, o que vocês estão falando aí, eu fui o que passei jamais por isso, né? Só que passei sem ter o aprendizado. Né? Então, agora, fica aquele negócio, né? Que nem você falou, putz, vou botar uma pedra em cima do que passou e vamos seguir. E vamos seguir daqui para frente. Porque assim, eu não sei qual que é a percepção para os outros. Eu sempre fui muito tido nos meus ciclos como um cara que trabalhava muito focado no trabalho. Então eu sempre fui aquele cara que fui para a festinha das crianças, de 1 ano, de 2 anos, em vez de eu conversar com os meus amigos, eu conversava com o pai, com o neto da criança que era construtor, entendeu? E eu falava assim, não, vou lá, vou conversar com o cara, vou aprender com o cara. Eu sempre fui esse cara que, independente de onde eu estivesse, eu tava focado em trabalho, focado nisso, focado naquilo. Sabe qual é a fase em que eu mais trabalho, em que eu mais sou produtivo? Hoje. Sem dúvida nenhuma. E assim, só que de forma leve. Eu não acho que eu trabalho muito, mas eu trabalho muito. Dentro de sala a gente vê muito isso. Porque a gente vê os empresários de 60 a mais, 70 a mais. Estou com um empresário de 75 lá eu em Santo não estou André. 60 a mais Não, ainda, eu sei não. que não. Tá longe, né, Valor? 50 a mais? 50 a mais. Vamos usar como exemplo 50 a mais. 50 a mais, tá bom. 50 a mais. A valorização que eles dão para o MBM é muito maior do que os jovens 20, 30 estão chegando. E falam na sala, por exemplo, nossa, se eu tivesse feito MBM na sua idade... Onde eu estaria? Nossa, então É isso. então é isso. É por conta da vivência, a experiência que teve. E tem mais áreas para ter valor, né? Vamos dizer assim, poxa, eu melhorou muito a minha visão, meu relacionamento em relação a filhos, né? Vamos dizer assim, eu sou um cara que fico mais em casa agora com tempo de qualidade, você entendeu? Então assim, na verdade, você tem... O cara, quando ele já tá mais experiente, ele dá mais valor porque ele já viveu o contrário, né? Vamos dizer assim, às vezes você fala assim, é uma transformação em relação a tempo de qualidade com os filhos. A Gabi ainda não tem filho. Então, assim, mas, cara, então pra ela mim é um outro viés, assim, extremamente diferente. Eu estou saindo do MM, me formando agora em setembro, sabendo dizer não. E entendendo exatamente o que eu quero pra mim e o que eu não quero. Sim. Então, eu entrei no MBM falando que eu não queria ser mãe. Eu entrei no MBM porque a minha mãe sempre falou pra mim. Minha mãe me teve com 13 anos. Uau. Então, a minha mãe sempre falou pra mim. Eu tive que abrir mão de tudo pra eu criar você. Então, eu não consegui ser 2 coisas. E eu falava, cara, eu vou ser uma boa profissional, porque eu não vou conseguir ser 2 coisas. Não vou conseguir ser uma boa mãe, então eu não quero ter filho. E aí, essa virada de chave do MBM, de conseguir, mesmo não tendo a experiência, eu sei exatamente o que eu quero. Hoje eu falo, não, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. Então, essa é uma visão um pouco diferente também disso, de você realmente vir nova. E eu tenho 27 anos. Eu abri o escritório, eu tinha 20 anos. Eu não tirei me formado na faculdade ainda, eu já estava com as iniciativas do escritório. Então, isso foi total diferença para mim. Eu acho que se eu tivesse feito depois, eu ia ter perdido muito. Então, eu agradeço por estar agora, sabe? Agora, tem um viés importante. Quem tá acompanhando o nosso bate-papo aqui, empresária, deve estar se perguntando, mas peraí. Eu estou trabalhando muito. Você está me dizendo que eu sou um workaholic. E aí a gente vai perceber que existem algumas questões importantes que a gente tem que evidenciar nesse bate-papo.
cara, quando está começando o seu negócio, é quase que impossível ele não ser workaholic. Sim. E aí tem um detalhe, que são os acordos. Os acordos familiares. É chegar para a mulher, é chegar para o marido, chegar para os filhos. Olha, nós estamos iniciando uma jornada empreendedora. Nessa jornada empreendedora, no começo, é muito importante que a minha energia, que a minha dedicação seja intensa para que o nosso negócio prospere. Então, sim. Então, há um momento da empresa, do ciclo da empresa, que é muito importante quem está nos ouvindo agora entender. Se você está num ciclo iniciante, se você está começando o teu negócio, trabalhar 12, 13, 14, 15 horas é normal, e não só é normal, como se faz necessário. Porque senão o teu negócio não decola. Então, quando a gente fala sobre qualidade de vida do empresário, às vezes nós temos lá no MBM empresários que chegam e nós temos que direcionar. Então, peraí, calma. Quando é que você vai conseguir ter essa qualidade de vida que nós estamos prometendo? Quando é que você vai construir esse momento na tua vida? Quando você estruturar a tua empresa e passar para os próximos ciclos, que nós vamos te ensinar o como. A gente vai pegar na tua mão e nós vamos dizer, porque MBM é isso. MBM nós dizemos como para o empresário. Então, uma das minhas maiores preocupações e uma das minhas mensagens que eu levo para o nosso público é esse. É possível você ter uma vida saudável, é possível você ter muito sucesso, muito dinheiro, mas você tem que construir essa etapa. Essa etapa deve ser construída. Então, dependendo da fase. Então, Gabi, vamos pegar a tua fala nesse momento. Sim, é possível que a Gabi seja mãe, que construa uma família e que também seja extraordinária nos teus negócios. Então, qual é o mapa para eu atingir isso? Muitos seres humanos, muitos empresários, muitos homens, muitas mulheres se perdem nessa caminhada porque não tem um mapa e aí começa 8 ou 80, ou é isso ou é aquilo. Ou eu privilegio a minha carreira profissional, privilegio os meus negócios ou privilegio a família. É possível construir. Mas eu só queria chamar a atenção para esse momento, porque quem está nos ouvindo pode ter uma interpretação assim, tá? Eu estou começando meu negócio, eu tenho 2, 3 anos de negócio, não construí ainda uma equipe autogerenciável, não tenho uma equipe ainda de alta performance e quero já de cara tirar 30 dias de férias, quero tirar 40 dias de férias no ano. Esse negócio não vai decolar. Porque empresa e negócios, quando você está no ciclo inicial dessa jornada, é que nem um avião na pista. Você precisa colocar toda a sua potência para decolar esse avião. E aí, neste início, se você já tem família, se você já tem filhos, as pessoas não conversam, cara. São acordos que devem ser feitos. Sim. É chegar... Às vezes, a mulher, se é o homem um empreendedor, a mulher se sente, muitas vezes, sozinha, insegura, porque o marido não está ali. O marido não está dando atenção para a família. Porque ele está lá trabalhando 20 horas por dia, quebrou um caminhão, 4 horas da manhã, o cara está levantando para resolver o problema. O que não é certo é isso acontecer em alguns estágios mais avançados. Mas voltando ainda para a questão familiar, se esse empreendedor conversa com a tua mulher, conversa com a tua família e pede, solicita este apoio, eu preciso do apoio de vocês nesse momento. Nós precisamos fazer um acordo. Eu vou estar um pouco mais distante de casa, eu vou estar um pouco ausente da vida de vocês, da rotina de vocês, mas eu estou aqui. Eu continuo sendo o chefe da família, eu estou aqui, mas eu preciso que vocês compreendam esse momento. Vai durar 1 ano? Vai durar 2 anos? Vai durar 8 meses? Eu não sei exatamente quanto tempo vai durar.
Mas até que as coisas se consolidem, eu preciso do apoio. Então, muitos casamentos se desfazem quando alguém começa a empreender, e na maioria das vezes é porque não há esse acordo entre marido e mulher, e também vice-versa. Se a mulher é empreendedora, o homem vai sentir falta daquela mulher. Cadê a mulher que eu casei? Cadê os nossos jantares? Isso serve para qualquer profissão, né? Não só empreendedora. A gente vê muito isso, eu vejo muito isso com amigos executivos, né? Que no final das contas, ainda muitas vezes tem a vida mais regrada ainda, mais regrada não, mais intensa. Engessado né? mesmo, Mais né? engessado do que a de empresário, né? Mas é Exato. Eu queria só Isso é pegar um importante. ponto que você falou, Flávio. Às vezes até pode ter esse acordo. Só que o cara começa a empreender, vamos voltar lá do começo, que a gente começou a falar aqui, de uma forma muito empírica, Uhum. sem muitas técnicas, sem conhecimentos, É. aprendendo com a vida, arrebentando cerca no peito. Perpetua o estágio. Só que aí esses 2, 3 anos iniciais já Virou estão durando 30. 15, Não, mas 20 anos. Boa. E assim, esse Muito bom. aprendizado empírico tem um custo muito alto. sim. Porque no caminho que a gente fala, perde-se a família, perde-se saúde, perde-se muito tempo empreendendo Não dessa só forma. saúde física, saúde psíquica. Né? Em todos os sentidos. Saúde mental. A minha sócia sempre fala isso. Ela fala que eu não quero ficar sem trabalhar. Ela, né, no começo do escritório, ela sempre reclamava disso. Eu quero escalonar, eu quero criar equipe forte, eu quero fazer uma equipe autogerenciável, porque eu não quero ser a atendente de balcão com a canetinha aqui atrás da orelha. Justamente por conta disso. Porque perpetua o estado inicial. E aí não consegue subir a empresa do ciclo, né? Não consegue ir escalando. Você foi cirúrgico nessa sua fala, cara. Você foi cirúrgico. Matou a pau. Porque o que era para durar 3 anos, 4 anos, dura 20, 25, o cara não vê o filho crescer. Não vê a filha crescer, não vê. Olha, ele sai lá, acorda, da hora que ele vê, fala, cara, é dia do seu casamento, mas até ontem você estava andando de bicicleta, como assim? Porque falta de ferramentas. E aí, Evandro, só para concluir uma ideia aqui que me surgiu. Existe uma coisa na raça humana, que a gente vê muito isso na psicanálise, que é o lado narcísico que cada ser humano carrega dentro de si. E muitas pessoas, para aprenderem, para economizar tempo, ter conhecimento, ter performance, tem que trabalhar uma coisa que eu aprendi com um grande, recente amigo, Mário Magalhães. Mário Magalhães foi sócio, mentor do Flávio Augusto, e aí eu aprendi com ele uma sigla interessantíssima, porque a gente fala no MBM de QI, de QE, de QA, coeficiente de adversidade, né? Coeficiente de inteligência, coeficiente emocional, coeficiente de adversidade, que a gente fala muito dentro de sala de MBM, e eu aprendo com o Mário uma sigla importantíssima que o Mário chama de QH, coeficiente de humildade. Então, os mega multimilionários que conseguiram alinhar crescimento financeiro, espiritualidade, encurtar caminhos, tornar a vida mais eficiente, criar times que performam, todos eles desenvolveram algo chamado de QH, que é o coeficiente de humildade. E o ego, hoje, o que mais mata dono de negócio, que mata no sentido de não permitir que ele trilhe um caminho asfaltado, é o ego. O que impede uma pessoa, um empresário hoje, de investir na sua educação empresarial? Ego.
Cara, eu já tive relatos de filhos que vieram fazer o MBM, que convidou o pai para vir fazer o programa MBM. O que o pai virou para ele e disse? Isso que você vai aprender aí, eu já sou doutor. Só que alguns desses casos, observei que não era bem assim. Eu tenho um caso dentro do MBM que eu não posso citar aqui por questões éticas, mas de um empresário cujo filho veio fazer um MBM, queria que o pai viesse. Esse pai, com esse discurso narcísico, que você vai aprender, eu já sou doutor, né? Esse cara tomou uma decisão de investir alguns milhões em um projeto. Isso é real, isso é factual, né? De investir alguns milhões em um projeto. Parte desse projeto, desses milhões que ele investiu, era de capital próprio, e parte de recursos de investidores. Só que o recurso, essa grande parte de recurso que ele aplicou dele, comprometeu todo o seu patrimônio, quebrou, prejudicou um monte de pessoas, situações. Por quê? Por que esse cara perdeu, sei lá, vamos pegar aqui, mais de 200 milhões de patrimônio investido? Fazendo agora um comparativo com o que o Mário cita no seu relato, né? Faltou para esse cara, custou caro, esse cara pagou muito caro, porque ele não desenvolveu o QH, o quociente de humildade. Então, não importa quantos milhões você tem na conta, não importa quantos milhões ou bilhões você fatura, não importa. Importa para você ter uma vida bacana, uma vida equilibrada, uma vida espiritualizada, e encurtar os caminhos e evitar futuros erros, é desenvolver o quociente de humildade. E o ego está ali, né? A gente estuda muito isso em Jung, está lá a estrutura egocêntrica que impede... Evandro, quantas pessoas poderiam ter muito mais sucesso que hoje? Muito mais resultado que hoje? Quantas? Mas o ego não deixa. E a primeira humildade, a primeira briga com o ego é estar disposto a aprender, né? A ser sempre aprendiz, né? Ou seja, e ser sempre aprendiz não é entrar na escola, né? Não é entrar no MBM. Ser sempre aprendiz é escutar o seu colaborador, é escutar o teu cliente. Exato. Entendeu? Tudo isso, tudo, em todos esses momentos você está exercitando a humildade e aprendendo, né? Bom. Mas tem uma frase do T. Harv Eker que diz que como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, quando o cara já tem uma resistência de entrar numa jornada, eu tenho, a gente, que nem o Thiago falou agora, nós temos aí uns 70 a mais no MBM, e eu tenho um amigo, um grande amigo e cliente também no MBM, que fez o MBM com o Thiago e fez o Advanced comigo em São Paulo. A empresa fatura milhões, saiu de 30 e poucos colaboradores para mais de 200 hoje. E ele atribui isso ao MBM. Não para de crescer. Ele é já América do Sul, América Latina, mercado Latam, já está pequeno para ele. E na semana passada nós tivemos uma mentoria no Minds. E ele me manda no meu privado, no meu WhatsApp, uma solicitação para fazer parte de um hot seat no Minds, porque ele precisava enxergar coisas que nesse momento ele não está enxergando. E se eu poderia dar essa oportunidade para ele. Esse cara tem 71 anos de idade. Cadê? 71 anos. Eu quero puxar um assunto que é comunidade, né? Mas antes disso, né, Gabi? Vai. O quê? O que você preparou? Eu preparei. É que assim... Ela tá muito emocionada. Antes de eu me tornar uma especialista aqui do ObraCast, né? Os convidados não recebiam mimos. Só que aí chegou uma mulher, né, gente? Pra dar um, né? E aí,
Gente, só uma lembrança pra vocês, tudo bem? Ah, muito obrigado, Gabi. A gente, Muito né? obrigado. Para Eu- adoçar um pouco mais da nossa Exato. semana. Eu tô naquela nosso fase. dia. Eu tô na fase da vida que sair da dieta só quando é presente. Então a gente costuma dar chocolate de presente, isso aquilo que fala assim, que daí, pô, não fui eu que comprei, né? Eu Exato, ganhei. sem justificativa. Exato. Exato. Muito obrigado, Imagina. gratidão imensa pelo carinho. É isso aí. Obrigada. Mas legal. Agora deixa eu. A comunidade, algo que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né? E aí, conforme a gente vai conversando, você foi, né, uma das primeiras comunidades de negócios que eu, pelo menos, conheci, ou que a nossa região conheceu, né? E hoje é algo que está, não é que esteja na moda, mas é algo que, por estar trazendo resultado, tá muito em evidência, né? Eu acredito muito nisso, né? Vamos dizer assim, na história que eu falei lá, o Constru Clube, ele nasceu porque eu precisava de 7 patrocinadores para eu poder viabilizar o negócio da Jovem Pan. E você sabe o que aconteceu com quem estava fora do 7? Quem? Virou e falou assim, mas por que eu não posso ser um dos 7? Mas como assim só aquele lá pode? Eu falei, não, calma aí. Ah, o cara O cara de falou. fora virou e falou assim, não, Mas por que eu não posso? por que eu não posso? Eu falei, poxa, então tem mais gente querendo participar desse grupo, e o grupo foi crescendo, hoje são 40. Então, assim, o que eu percebo? Isso é uma tendência, né? E por outro lado, já fazendo duas perguntas ou duas análises em uma só, eu vejo que, apesar dos 24 anos de MBM, eu tô errado ou eu enxergo uma sede de mudança em vocês? Ou uma sede de, sabe, de tipo assim, aberto a novas possibilidades, né? Eu tô lá com as pessoas com os colaboradores do MBM University. também. Eu tô, né? Eu tô, pelo menos eu não sei se tá diferente ou eu que ainda não participava. Me fala dessas duas coisas, comunidade, como é que você vê o atual momento aí para vocês, do MBM? Bom, vamos lá. Sem dúvidas, a nossa comunidade, nós temos uma comunidade oficial de alumni, de ex-alunos, que chama-se MBM Minds. Essa comunidade tem o quê, Ti? 12 anos? 12, 13 anos. 12 para 13 anos. E lá atrás... Então, mas o que eu quis dizer é o senso de comunidade, essa Sim. questão do tipo assim... Um ecossistema, né? O ecossistema, as indicações, né? Você vê que... Isso. Sim. Você Sim, entendeu? mas- O senso de... O cara, quando Não ele esse entra... grupo fechado. Não esse grupo o- fechado, o mas esse ecossistema negócio que de assim... quem- É porque que quem deu faz a regra. MBM Ele meio vem que de abraça MBM, ele, né? Exatamente. Mas eu ia chegar lá. É que tudo começa com um núcleo, na minha opinião. Uma comunidade, ela começa com um grupo formal. Então, hoje a minha ideia era, lá atrás, criar esse ecossistema. Inclusive, fazia parte dos descritivos da nossa visão naquele momento. Criar uma comunidade de empresários diferenciados. Então, quando você tem um núcleo, como o Minds, por exemplo, que está há 12 anos, esse grupo levanta uma bandeira que representa todos os 4.300 donos de negócio que se formaram dentro do MBM. Isso é muito legal que se diga que esse número é de pessoas que passaram por um processo de formação e não por um processo de mentoria, mas por um processo de formação, que é diferente. E não tenha dúvidas nenhuma que isso é um movimento, Evandro, natural do ser humano. Nós somos mamíferos. E como mamíferos, precisamos viver em bandos. Isso é uma tendência dos mamíferos. Só que Deus nos deu de presente a nossa inteligência. Então, nós temos ainda mais capacidade de escolher qual é o bando que eu quero pertencer. Então, geralmente, a gente escolhe os bandos que estão indo para onde nós queremos ir. E aí nós nos inserimos. Então, esse senso de comunidade, isso sempre existiu. Nas mais remotos épocas, as mais remotas épocas aí
da humanidade, se a gente for falar de antropologia, sociologia, então o senso de comunidade é inerente ao ser humano. Então a MBM, nessas 2 décadas, a gente vem fomentando muito isso, trabalhando muito isso. Tanto é que o sucesso da MBM hoje na área de vendas e de performance de vendas vem pelo senso de comunidade, né? Então, a vontade das pessoas indicarem e a vontade dessas pessoas que são indicadas fazer parte é surreal. Quando brincam, você é a seita do MBM, né? Exatamente. A seita do MBM do Bispo Flávio Garcia. Da extraordinária gratidão. Da extraordinária Extraordinária gratidão. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, o MBM inicia esse movimento com mais clareza de uma necessidade humana, de andarmos em sociedade, em grupos. E a segunda pergunta, sim, a MBM, eu sempre trouxe isso, como fundador da empresa, sempre trouxe isso como um elemento importante para nosso crescimento. Da gente nunca se acomodar, né, Ti? Da gente nunca parar e achar que, ok. Então, nós estamos sempre fazendo reuniões dos sócios para ver o que nós podemos melhorar, a performance do nosso método. A gente está sempre se perguntando o que mais nós podemos fazer para adaptar a esse novo momento. Então, e ao contrário, Evandro, algumas pessoas podem pensar, é muito mais fácil empreender sem competidores, sem pessoas, porque era eu mais 2, 3, 4 que estava em voga há 20 anos atrás. Um deles era o Roberto Tranjan, do Metanoia, né? Não sei como é que está o Tranjan, se ele escutar isso aqui, né? Mas eu acredito que ele esteja em voga até hoje, o Tranjan nunca para, enfim. Então eram 3, 4, 5 nomes que tinham naquela época. Hoje, conforme a Gabi falou, são muitos. E isso também nós temos um benefício incrível, porque a MBM tem sido mais procurada. Nós temos recebido muitos alunos vindo para o MBM que querem mais profundidade, que é aquele desenvolvimento em T. Desenvolvimento em T, nós temos que conhecer mais coisas. Quanto mais informação nós tivermos, mais cartas na manga nós vamos ter, mas também, paralelamente a isso, descendo em forma de T e podendo me aprofundar cada vez mais nessas expertises, nesses skills, mais performance eu vou ter. E quem oferece isso no mercado hoje? MBM. Quem tem isso com clareza hoje? MBM. Então, respondendo as tuas 2 perguntas, hoje eu entendo que o senso de comunidade em todos os ecossistemas, e você trouxe algo muito bacana no início do nosso bate-papo, porque hoje também está em voga esse esse cruzamento entre as comunidades. Sim. Então, bolhas de lá que vêm para cá. Então, nós estamos agora iniciando um projeto, não sei se é melhor dizer isso agora ou não, mas enfim, a gente está... Agora fala. Eu não vou falar tudo. Fala sem falar. Vou falar sem falar, mas eu estou fazendo uma parceria com pessoas muito, muito bacanas, muito interessantes, justamente para que eu possa trazer os empresários do MBM para se conectarem com outros empresários que estão jogando um jogo de performance e que fazem parte de outros ecossistemas muito mais desafiadores. Sim. Então, eu estou iniciando esse movimento agora para a gente montar realmente essa ponte. Então, a hora que tiver tudo certo, vai ser um prazer voltar aqui e trazer esses parceiros aqui. Sim. Também. Mas são parceiros de peso, de renome nacional, de renome internacional, e que são grandes lideranças que a gente está caminhando junto justamente. E é a questão da adaptabilidade. Sim. A MBM, nesses 25 anos, 24 anos de existência, a gente nunca parou de crescer, a gente continua crescendo, porque você está
atento às tendências do que está acontecendo no mundo e você se adaptar a isso, para mim, é um dos elementos importantíssimos de sucesso e resultado. Porque assim, é o que você falou, né? Quem não tá crescendo, tá morrendo. Quem né? não está crescendo. E tá assim, E é o que vocês pregam também para os alunos, né? Então, É, nada mais congruente. congruente Tem que ser do que... congruente. Exato. exatamente. Tem que Que ser eu acho que congruente. essa é a diferença do MBM para as outras escolas. Vocês realmente vivem, olhando de fora, né? Não conheço a estrutura empresarial, mas olhando de fora, vocês realmente vivem o que de fato vocês passam pra gente. E isso, Gabi, é uma das coisas que mais nos inspira. Porque, evidentemente, que a MBM não é perfeita, é uma empresa como qualquer outra, que está sempre buscando observar os seus pontos de melhoria e lutar para que isso aconteça. A gente como qualquer outro negócio, temos as nossas adversidades, as nossas dificuldades e sempre pontos nos bastidores para serem melhorados. Mas uma das coisas que nos inspira bastante é poder entrar dentro de sala de aula e passar essa congruência, porque nós estamos sendo observados por ano por 400, 450 gestores que estão sempre dentro de sala de aula do MBM e observando a nossa instituição. Então, poder pegar o microfone, falar de modelagem, de criação de times, e aí eu trago aqui o Thiago como sócio. Então, e vários outros, hoje nós somos 10 sócios, alguma coisa assim, 10, 11 na empresa. Né? Então, essa congruência para nós é muito importante. Então, isso é uma pergunta que eu queria fazer, até foi bom você tocar nesse lado. O que eu percebo é o seguinte, que como você falou que está sempre enxergando na frente, o que está todo mundo fazendo agora, você faz quanto tempo que você é sócio? Olha, que eu entrei em 2011, 13 anos. Tá, 13 anos, vamos dizer, sócio. 13 anos. Então tá. Então o que eu quero dizer? E hoje, né, tá muito em voga, que nem você falou, o que é? Cara, eu só vou conseguir segurar, principalmente com esse boom do empreendedorismo, né? Então assim, eu só vou conseguir segurar talentos empreendedores se eu der a oportunidade dele empreender dentro do meu negócio. E a grande oportunidade dele empreender dentro do teu negócio, ele tá com a pele em risco, né? Porque bônus é diferente de ser sócio por um principal motivo, na minha visão. O principal motivo é o seguinte, o bônus é só para cima, né? O bônus é só se for positivo. Eu nunca ouvi falar que alguém tem um bônus negativo. E o sócio, ele tá no positivo e tá no negativo. Ele tá com a pele em risco de verdade, né? E como é que funciona, na sua visão, com essa experiência que você teve, a grande maioria dos empresários começam em 1, 2 sócios e depois sentem, né, a necessidade de falar, poxa, porque todo mundo precisa de pelo menos 3 pilares. Marketing não, comercial, operacional e gestão. Se você tem 2, tem um que tá pulando aí, né? Ou o cara não é bom de operacional, ou o cara não é bom de gestão, ou o cara não é bom de vendas. Ou às vezes é um investidor. Ou às vezes é um investidor. Então assim, mas como é que funciona esse processo? Isso é como curiosidade mesmo, né? Como é que... E por outro lado, né? Como é que é se tornar sócio sem ter que sair do zero, né, Thiago? Porque também já é bem mais cômodo, né? Vamos falar assim, bem mais cômodo? Não, bem menos desafiador, né? Deixa eu falar Você dessa quer segunda. responder? Quero. Fala da segunda. Essa sua pergunta me falaram há uns 4, 5 anos atrás. Acho que eu nem te falei isso. É um empresário que se formou comigo em Mogi. E ele já, até como anjo lá, e ele advanced, conhece, né? Dentro do nosso ecossistema, conhece todos nós. E uma vez ele chegou e falou assim, ele falou e ele já deu a resposta, né? Thiagão, eu olhando, observando toda a estrutura de vocês do MBM, vendo você, né, o Fred, a Camila, como mentores, cara, vocês poderiam tranquilamente sair e abrir a empresa, o negócio de vocês. Mas eu sei por que vocês não fazem isso. Ele já respondeu. Ele já deu a resposta. Não tô te estimulando, não. Porque é muito mais inteligente
da parte de vocês já estarem numa estrutura, numa empresa que já está aí 20 anos, na verdade. 24 anos. Né? Quando ele falou comigo, a gente estava indo para 20 anos. Do que você começar uma empresa do zero, sem saber também se vai dar certo. Ter que dar acelerada. E onde você tem falou. uma estrutura, exato. E eu acho que é o principal, né, ele falando que vocês todos compartilham do mesmo propósito. Exato. Então, acho que o que faz, o que permanece, o que mantém vocês juntos é esse alinhamento do propósito e todo mundo cresce junto. Né? É um ganha-ganha, né? Literalmente. Mas pelo lado do empresário, aí na visão do Flávio, né? Na visão do Flávio, assim, como fundador, né? É aquele... Será que eu não tô dando um pedaço? Será que eu não tô... Sabe? Então, assim, eu acho que esse é o grande gatilho. Vamos lá. Que é mais difícil desapegar. Vamos lá. É assim, ó. Eu começo quebrando um senso comum muito forte no meu modelo de negócio e na minha indústria de educação. Na minha época, 24 anos atrás, e eu percebo que neste movimento educacional que está tendo hoje, é muito a pessoa que cria o seu treinamento, o seu curso, e ele fica ali. Só que eu não queria criar um negócio. Eu queria criar um legado. Que são coisas completamente diferentes. E quando você quer criar um legado, você precisa de pessoas, de talentos, de pessoas de altíssima performance que estejam alinhados com seus princípios e valores. Então, uma coisa que é muito importante e que eu vejo que isso é um senso, um credo que existe em alguns pequenos e médios empreendedores. Alguns pequenos e médios empreendedores acreditam que criar sócio é dividir o que você está ganhando. Para que eu vou dividir se eu posso ganhar isso sozinho? Para que eu vou dar parte do meu ganho, dos meus resultados para outras pessoas? Na minha cabeça nunca passou isso. Na minha cabeça sempre passou, mais sócios, juntos nós vamos construir uma empresa muito maior do que eu sozinho, e que de fato isso é hoje. Então, vocês têm 11 sócios? Nós temos hoje na empresa em torno de 40 pessoas. Das 40, um quarto são sócio. Uhum. São 40 e 25% do quadro de pessoas que estão dentro da empresa hoje são sócios. E eu vou dizer para você que eu tenho um orgulho enorme, enorme, porque agora o Thiago está criando outros mentores, o Ribeiro já foi treinado pelo Thiago, né? E o valor que cada um desses caras acrescentam na marca MBM. Então, todos juntos, a gente está criando um valor para o branding MBM muito maior que eu criaria. Evidentemente que como fundador, como criador do método, eu tenho colocado mais a cara nesse momento como o embaixador da marca. Mas é importante salientar que essa minha presença mais massiva nos últimos tempos nas redes sociais, que também não era um dos canais de aquisição e nem um canal de divulgação, mas eu tenho colocado mais a minha cara de uma forma mais intensa como embaixador da marca. Mas é importante salientar que essa marca ela se tornou grande, respeitada no mercado por conta desses sócios. E também é importante dizer, né? Quando você dá oportunidade para outras pessoas crescerem, essas pessoas também te impulsionam. Sim. Então, o Flávio... seria do mesmo tamanho. Né? Não, o Flávio Garcia não seria do mesmo tamanho que é hoje se eu não tivesse o Thiagão, não só o MBM. Não, se eu não tivesse todos esses caras caminhando comigo. Então, o Thiagão está há 13 anos, a Camila 14 anos, o Thiago está há 14 anos, a Camila, acredito que também por volta disso, o Ivaldo, o Ivaldo está há 18, 19 anos, que é o nosso diretor, um dos nossos diretores comerciais na empresa.
que também é um grande irmão. Então, a gente cresce juntos, né? E a grande sacada é você ver um talento e apostar nesse talento, desenvolver esse talento. A minha jornada, o Thiago foi o cara que mais esteve próximo de mim, de todos eles. De todos esses filhos, o Thiago foi o que mais esteve próximo, né? E se você me permite, né, Thiagão, em alguns momentos o Thiagão teve dúvidas, né? Falou, pô, será que... Não sou eu, né? Teve dúvidas, né? Então, E só para completar, Evandro, que é importante, só para não perder o raciocínio aqui, e o que o Thiago falou, o jogo ganha-ganha. Sócios e time de alta performance, quando você cria time de alta performance, esses caras, eles estão sim alinhados pelo coração. Isso é importante. Pelos princípios, pelas virtudes, pelos valores, mas também estão alinhados pelo crescimento financeiro que eles têm dentro do grupo. Então, o Thiago, com certeza, não estaria comigo hoje. Que muita gente vem com uma história de, vou colocar sócio e é para economizar, né? Vamos dizer assim, o cara põe associado para sair do CLT. Não, tem que ser o contrário. Sócio é sócio. Sócio é sócio. E isso, com certeza o Thiago não estaria com a gente hoje, ou o prédio, ou qualquer um deles. Se esse modelo, se eles não olhassem... não fosse rentável. Se não fosse rentável, e dissesse assim, não, peraí, a minha fatia do bolo aqui tá justa, tá bacana. É representativo. Para minha realidade. Na disputa todas societárias que a gente vê hoje, juridicamente falando, que é exatamente o que eu faço, é exatamente isso. Todos os problemas societários é porque não existe a relação ganha-ganha. Exato. Sempre um tá pendendo para um lado. Agora, só fala um negócio para mim. Meu Deus. O que eu percebo em relação a essa questão da sociedade, eu quero que você fale em nome dos 11. O que eu percebo, que eu acho que isso é o diferencial da sociedade de vocês, que isso é o que eu sinto lá como cliente, vamos chamar assim. Vivendo o ecossistema. Vivendo o ecossistema. O que é? Não sei se a palavra é bem essa, mas muito antes de vocês serem sócios, muito antes de vocês terem participação nos resultados, isso, aquilo, eu percebo que vocês são fãs, cara, do processo. Vocês têm um orgulho muito grande. Que eu não acho que ninguém esteja lá por grana só. Por grana ou por ser sócio, sabe? Eu sinto que são defensores assim. Sim. E como é que foi construído isso? Isso foi antes de você entrar? Ou seja, você entrou porque era fã? Não. Ou é fã porque entrou? Esse é o eu também quero. Então, obrigado pela pergunta. Mais 5 minutos. Eu vou até virar para ele aqui agora, porque eu quero ouvir a resposta aqui de camarote. Aqui. Nunca tinha pensado nisso. Mas é muito fácil responder. Eu sou MBMista. Eu me formei em 2007 para 2008 na turma 6 de MBM. Então, fiz MBM com meu pai. E desde lá, eu nunca saí da comunidade. Quando a minha turma se formou, a turma 4, eles montaram um grupo de estudos para continuar o MBM. Depois, acabar, porque não tinha ainda isso, né? Tava muito no começo. E aí, quando a minha turma se formou, eles convidaram a gente para também participar. E aí eu entrei nesse grupo e continuamos, e foi daí que surgiu hoje o que tem o MBM Minds, né? Foi uma história que começou lá atrás. Então eu sempre estive inserido dentro do ecossistema. E sonhando por dar maiores passos dentro do ecossistema. Eu nunca me imaginei fazer aquilo, jamais. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca. E aí, em 2011, quando o Flávio me faz o convite para ser anjo da turma 26... Eu nem sabia que era isso, minha turma não tinha nem eu sabia anjo, também, né? Tinha acabado de surgir esse cargo lá dentro. E aí eu continuei dentro do ambiente, né? Fui anjo, depois terminou essa turma, ele falou, quer continuar sendo anjo da próxima e começar? Que foi a turma 32. E aí nesse período, eu fui fazendo algumas formações que o Flávio me convida, inicialmente, para prestar um serviço de mentoria e auditoria para uma empresa de consultoria que ele tinha aberto.
Então, eu entro na MBM prestando serviço de mentoria e consultoria para os clientes dessa consultoria, auditoria. Bom, e aí foi indo, né? Foi uma demanda de uma vez por semana, fui negociando, né? Na minha agenda, lá com meu pai na época, foi Ele aumentando. começou ganhando R$ 2.500 na época. 1.500. Olha lá. Ele contou essa história na mentoria passada. É, 1.500. Vamos fechar em Eu 2.000. vou achar esses recibos, cara. É, Na cabeça dele era 1.500, mas eu pagava 2.500. só que foi aumentando a demanda e aí nesse meio tempo foi que ele começou, então, ele já tinha formado uma sócia, que era a Simone, né, que começou e ele foi buscar outros treinadores para formar e ele me convidou. Falou, Thiago, eu tô buscando outros trainees para começar, para poder expandir a empresa, você aceita? Eu falei, não. De jeito nenhum. Tem nada a ver comigo. Nunca, Flávio, eu agradeço o carinho, mas eu nunca me imaginei fazendo isso, né? Vocês sabem, já contei para vocês na sala. Meu maior medo a vida inteira sempre foi falar em público, então ele me convida para trabalhar algo que a minha vida inteira eu corri. Então eu não aceitei, mas aí as coisas foram, né, acontecendo, foi passando, e aí um dia, né, eu buscando, né, estudando, eu resolvi aceitar o desafio. E eu falo assim, o Flávio, o que me trouxe para a MBM não foram as minhas hard skills, porque eu não tinha nada de competência técnica para fazer isso. Foram as minhas soft skills. Então, esse alinhamento nosso, né, de propósito, de valores, que me fez entrar e acreditar e colocar a pele em risco. Entendi. Né? Vendeu um Skin the aparta- game total. Você vendeu um porque- apartamento na época, né? Ele porque vendeu um apartamento para investir na carreira dele. quando eu decidi, ô Evandro, você conhece muito das pessoas, né, do meu convívio, eu fiquei 15 anos na construção civil. Então, muitos me falaram, pô, você tá louco, você nem sabe fazer isso, você é maluco, como é que você vai sair de uma empresa e tal? Então, foi isso, né, acho que foi construído acho que desde quando eu fiz a MBM, em 2007. Legal. Né? Então, eu acredito muito, Primeiro né, você que- foi fã, pra depois você deu sócio. Primeiro foi fã, Primeiro foi para fã. depois virar sócio. Mas que legal. Mas que legal. E seguimos, né? Foi uma jornada muito bacana e por isso que eu digo, empreender é uma consistência. E o Thiago foi consistente, sempre acreditou, se permitiu ser construído Aprender. Sim. por ele mesmo e por mim, pelos feedbacks, para passar essas hard skills, porque hoje o Thiago assim, é um exemplo vivo para todo mundo que quer ser sócio de um negócio. Primeiro alinhamento que se tem, os princípios, os valores, né? Sem isso, não tem nada que sustente. Absolutamente nada que sustente. Inclusive, já tivemos alguns outros sócios, e alguns desses sócios não permaneceram conosco justamente por falta de alinhamento de valores. Eu vou dizer mais, hein? Na época, se a gente fizer uma conta rápida, 2 turmas em 3 cidades que nós tínhamos, Santos, Campinas e interior ali, que não Mineiro, precisamos- Sorocaba, 4 cidades. 4 cidades, uma média de 2 grupos cada um. Não, média de um grupo, né? Não eram todas cidades que tinham 2 grupos. Vamos falar aí uma média de 5 grupos. turmas. 5 turmas, 5 a 6 turmas. Rodando Rodando simultaneamente nessa gestão dessa sociedade. Então, se você fizer um cálculo rápido, uma média de 35 pessoas na sala, num valor, num ticket médio, cara, não dá para te falar, mas são alguns milhões por ano. Estamos falando aí, sei lá, 10 milhões ano, alguma coisa assim, sei lá. Estou aqui elucubrando aqui. Tá. Eu rompi a sociedade, abri mão desse número anual Tá. por conta de valores. Entendi. Thiago presenciou, e é engraçado isso. Na época que tudo isso estava acontecendo, em nenhum momento os números Estavam na mesa. estavam na mesa para eu tomar essa decisão. Sim.
É impressionante. Em nenhum momento. Eu não me corrompi por alguns milhões a mais para manter uma parceria que não era alinhada com aquilo que nós queríamos. Não seria só questão de tempo, né? É. Você ia chegar uma hora que você vai romper, né? E aí complementando a tua maior. pergunta sobre sociedade, que isso é real na nossa vida. Sim. Isso aqui eu não tirei de livro. Não li. Vocês não chegaram nessa sociedade no mundo não, perfeito. não, né? isso aqui que eu tô te contando- Para chegar nisso, não foi. É. A estrada não estava 100% asfaltada. né? Então eu não tirei isso de um capítulo de livro. Isso faz parte do capítulo da nossa vida, da Legal. nossa história, do nosso livro. Isso é real, isso é real. Até serve até para um capítulo mesmo de livro, isso aqui, essa história. né? Então, assim, e é impressionante, porque esse rompimento foi muito doloroso, não foi fácil, mas também foi um ponto de virada a partir daquele momento para que nós nos fortalecêssemos ainda mais dentro desses princípios e valores que a gente carrega e que nos une até hoje, né? Então, Parabéns. 14, 15, 18 anos com sócios. Parabéns. Então, é possível ter sócios. Sim. Devemos ter sócios. Esse é o caminho mais saudável para qualquer tipo de negócio. Agora, Flávio, eu não sei como. Vem fazer o MBM. No final sempre vem um pitch. Vem fazer o MBM que a gente vai te mostrar Arrasta pra como. cima. Clica no botão Saiba Mais, arrasta para cima. Tá certo. Venha fazer o MBM que nós vamos te ensinar literalmente É isso. como fazer. Acho que esse é um grande teto de vidro Sim. dos empresários. Sim. Porque não sabem tecnicamente como formar pessoas. Exato. Sim. Então, tem método para isso, né? Eu sou a prova, estou aqui, eu passei por esse método, hoje estou formando e treinando mais 3, porque tem a receita. Sim. Tem a receita. Então, é isso. Mas tá bom. Valeu. Como o tempo a gente não controla, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom mesmo. Bom, o Instagram, rede social. O meu Instagram, Flávio Garcia, Flávio.GarciaMBM. No LinkedIn também, Flávio Garcia, são as duas redes aí que eu estou mais presente. Eu, Thiago, com I, sem H. Isso. Thiago.Floriano, MBM também, todas as redes. Então tá bom. Ótimo. Beleza. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pelo Gratidão, convite. Thiago. Foi- Prazerzaço. Foi incrível. Valeu, Thiagão. Obrigado. Valeu demais.